Orar a Deus neste momento com uma oração, e a nossa oração ela está sempre no mesmo sentido, né? Hoje nós tivemos o Dia Nacional do Jejum, né? Aqui em nosso país, eu acredito que muitas pessoas, inclusive que estão aqui na live, devem ter feito um jejum ao Senhor, né? Nesse dia. E eu tenho certeza que Deus ele tem ouvido as nossas súplicas e as nossas orações. Então nós vamos estar orando mais uma vez, em função do que está acontecendo no mundo todo, né? Inclusive aqui em nosso país, a respeito desta pandemia. Um dos motivos de muitas sendo feita é exatamente também com esse propósito de colocar as pessoas juntas com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo de buscar. Então vamos orar por esse motivo, tá? E quando nós oramos por esse motivo, nossa oração ela toma algumas direções, né? A primeira e principal delas é que o Senhor venha ter misericórdia, né, do mundo todo, porque 180 países foram afetados com esta pandemia, e misericórdia do nosso país refreando este mal, né? Que esta pandemia, que este vírus, ele venha perder força e venha contaminar menos pessoas. E as pessoas que foram agredidas por essa doença, que estão enfermas, algumas estão em observação em suas casas. Eu recebi agora uma notícia aqui no meu WhatsApp de alguns irmãos lá do Mato Grosso, não da nossa denominação, mas da denominação de um pastor conhecido meu, em que foram confirmados com coronavírus, mas estão em observação em suas casas, né? Outros estavam com cirurgias marcadas e as cirurgias foram suspensas, e alguns outros em estado um pouco mais grave, né, estão internados ou em unidade de terapia intensiva. E nós sabemos que não existe mão de obra suficiente para cuidar de tantos pacientes e tampouco recursos, né, físicos, estruturais e até financeiros. Então vamos estar orando por essas pessoas para que Deus possa curá-las ali onde elas estão, né, que elas venham se convalescer. E vamos orar também para que Deus ele guarde aqueles que não foram acometidos por este mal e que não venham a ser, né, para que essa doença não se espalhe cada vez mais. E uma oração que nós temos que fazer, que é, mas é necessário, são pelas famílias enlutadas, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam seus entes queridos com essa doença, e aí fica o luto, fica a angústia, fica a tristeza, fica os questionamentos. Vamos orar para essas pessoas, mesmo que você não tenha ninguém próximo, espero que não tenha, que esteja enlutado por este. Mas vamos orar por aqueles que nós temos tido notícia, mesmo de longe, para que Deus venha consolar essas famílias. Amém? Também vamos orar pelos irmãos, por nosso culto, agora por nossa meditação na palavra, para que Deus, mesmo não podendo nós estarmos juntos em um mesmo ambiente, estamos juntos aqui no mesmo propósito de fé, que Deus ele venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos alegrar, mesmo em meio a todas essas dificuldades e adversidades. Amém? Eu convido você para esta breve oração em nome de Jesus. Deus e Pai, neste momento nós começamos, Senhor, o nosso culto de adoração a Deus, reunidos, embora virtualmente, mas na sua presença, com esse propósito, Pai, primeiro de interceder, Senhor Deus, pelo mundo todo e pelos seus governantes que estão tendo de lidar com esta enfermidade, com esta pandemia, Senhor, procurando recursos, meios, fórmulas de tratamento, métodos. E sabemos, meu Pai, que o mundo todo está na expectativa, Senhor, de uma melhoria e de que isto tudo passe. Essa também, Senhor, é a nossa expectativa. Mas nós cremos principalmente no seu poder, estamos, meu Pai, assim nas suas promessas. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor estenda as suas mãos, Senhor meu Deus, sobre todas as pessoas que foram afetadas, que estão, Senhor, em observação ou estão internadas, algumas em estados críticos. Senhor, que elas venham ser tocadas pelo Senhor, Pai. Que este mal, Senhor meu Deus, possam ser curadas e possam se recuperar, Pai. Peço, Senhor meu Deus, por aqueles que não foram acometidos, por proteção, graça do Senhor sobre essas vidas. Que essas pessoas, Senhor Deus, não sejam acometidas por este mal. Que o Senhor Deus mantenha saudável, Senhor, para a glória do teu santo nome. Oramos também, Senhor, neste momento, por nossos familiares, que sejam protegidos e guardados deste mal, Pai. Oramos pelos irmãos que estão aqui conosco neste momento,
para que as famílias deles, meu Pai, e eles mesmos sejam guardados deste mal, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, por aquelas famílias. Infelizmente, é notório que muitas famílias perderam entes queridos, Senhor, com essa doença. Muitos estão enlutados, entristecidos, angustiados, Pai. E somente o Teu Espírito Santo para confortar o coração dessas pessoas. Pai, que o Senhor fale ao coração delas, Senhor, console essas pessoas, Pai, que o Senhor venha a cuidar dessas pessoas, Pai, para que elas venham em breve, Senhor Deus, estarem, Senhor Deus, melhores emocionalmente com essa perda que ela sofreu. E oramos, Senhor Deus, por esse momento de culto, pela reflexão que faremos na sua palavra. Oramos para que os irmãos que estão aí nas suas casas, reunidos com seus familiares, saiam neste momento, possam estar atentos à sua voz e glorificando o seu nome ali onde se encontram, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pois bem, possivelmente você deve estar com uma Bíblia aí com você, né? Caso você não esteja com uma Bíblia, você pode anotar esse texto e você poderá então lê-lo posteriormente. Mas é importante que, se você tiver acesso a uma Bíblia agora, você pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Mateus capítulo 7 e versículo de número 24. A irmã Valéria entrou aqui. Deus abençoe, irmã Valéria. Irmão Leonardo Jordão. Paz, irmão Leonardo. Deus abençoe. Certamente também Antônio está com você assistindo essa live. Mateus capítulo 7, versículos número 24. A famosa, conhecida palavra que diz respeito aos dois fundamentos. Esse momento você já teve contato com esse texto. Na verdade, espero que em algum momento a maioria de vocês possam ter tido contato com toda a palavra, né? Então não vai ter nenhum texto aqui que nós venhamos a ler que seja inédito, até porque cremos que você tem usado bem deste tempo para poder manusear a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e observar a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 7, versículo número 24, a seguir. A tradução que eu estou utilizando é ao meio da revista é atualizada. Caso você esteja com uma outra tradução, palavras que diferem, são sinônimas, o significado e a aplicação é a mesma, tá bom? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, é necessário lembrar os irmãos de que esta comparação feita por Jesus, essa símile em forma de parábola, ela tem o propósito de trazer a conclusão das palavras ditas por Jesus anteriormente. Então Jesus está concluindo aqui a respeito de tudo que ele falou desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o de número 23. Nesta perícope, ou seja, nesta passagem bíblica, nós temos o famoso, conhecidíssimo Sermão da Montanha. Um sermão que nos desafia na nossa moralidade, nos desafia em nossa ética cristã, nos desafia
em nossos relacionamentos sociais, nos desafia em nosso relacionamento para com Deus. Então, é uma série de ensinamentos profundos e de grande valor espiritual, percebido em desenvolvimento contínuo e progressivo na vida de todos os que fazem parte do reino de Deus. Então, o Sermão do Monte, ele vai trazer inúmeros ensinamentos. É claro que este tempo que nós temos aqui, de aproximadamente 30 minutos, não seria suficiente para discorrermos sobre todo esse sermão. Mas nós podemos pegar como um princípio para a interpretação desse texto o contexto imediato a que se refere esta símile dos dois fundamentos. Contexto imediato, eu posso pegar pelo menos a partir do versículo 1. Embora também não poderei dissecar como um todo esse texto, mas panoramicamente nós podemos observar alguns ensinamentos importantíssimos para nós. Embora eu procurarei fazer uma pequena leitura daqui a pouco apenas a partir do versículo 15, mas no versículo 1 do capítulo 7 até o versículo 5, você vai perceber que nós temos aí um texto que é muito importante ser abordado aqui. Caso nós já tenhamos abordado com os irmãos em um culto de estudo, os irmãos estarão relembrando esse importante princípio. Caso alguém ainda não tenha discorrido sobre esse texto, ou interpretado esse texto, você tem a oportunidade de fazê-lo neste momento, juntamente conosco. O capítulo 7, ele traz aqui, versículos 1 até o versículo 5, um texto que ele é bastante usado. Só que geralmente ele é usado de maneira equivocada, ou por motivos errôneos, que é o famoso texto que fala a respeito do não julgar para que não sejais julgados. Esse texto, ele está na ponta da língua de muitas pessoas, principalmente quando alguém preocupa, às vezes um comportamento que destoa da sua confissão de fé, ou que seja contrário aos princípios bíblicos da qual esta pessoa ensina e prega, de fato, e realmente preocupado com tal comportamento, vai aconselhar esta pessoa. E vai dizer a ela, olha, a maneira em que você está agindo não é correta biblicamente. Ou as palavras que você está proferindo com a sua fé. Ou as decisões que você pretende tomar em relação a determinado assunto não são aprovadas pela palavra de Deus. E essa pessoa, então, às vezes, no ímpeto, no impulso por estar sendo arguida ou corrigida, algo que nenhum de nós gostamos, isso é fato, essa pessoa já vem com essas palavras prontas. Não julgueis. Quantas vezes, e talvez você que me ouve, já passou por isso? Ou quem sabe até mesmo já tenha dito isso? Está me julgando? Não julgueis. Eu quero deixar aqui para vocês, irmãos, claro, mais uma vez, digo mais uma vez porque talvez em um momento de uma reunião coletiva eu tenha abordado em alguma pregação esse texto. Eu quero deixar claro para vocês aqui de que a Bíblia não condena o exercício do juízo. Nem poderia fazê-lo. Até porque, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 15, nós vamos ter que exercer juízo. Nós vamos ter que arbitrar para identificar, por exemplo, o que é um verdadeiro profeta e o que é um falso profeta. Não está proibindo a emissão de juízo e não poderia fazê-lo. Permita-me aqui uma análise contextual ou intertextual, porque estaremos usando o texto de uma das epístolas do apóstolo Paulo. Veja que em dado momento,
o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: irmãos, eu soube que está havendo demanda entre vocês. E as demandas que vocês têm entre vocês, vocês ao invés de resolver ou entre os irmãos, vocês estão levando essas demandas a tribunal humano. Então Paulo diz assim: primeiro, não deveria haver contenda entre vocês. Vocês deveriam estar prontos para suportar o prejuízo. Mas como há contenda entre vocês, que vocês julguem, preste atenção, que vocês julguem entre vocês as suas próprias demandas. Ou seja, como que Jesus estaria ensinando a não ser arbitrário ou exercer juízo de causa? E Paulo estaria dizendo que os irmãos deveriam julgar as demandas entre eles. Outra questão importante aqui. O mesmo apóstolo Paulo, e também nas epístolas aos Coríntios, tanto na primeira quanto na segunda, em especial na primeira, Paulo nos ensina a necessidade da disciplina na igreja. A disciplina na igreja, a disciplina em amor, a disciplina visando a recuperação da pessoa, o quão destrutivo é o pecado. Então, quando Paulo nos ensina a exercer disciplina na igreja, para exercer disciplina na igreja é necessário julgar comportamento. Porque como poderíamos nós exercer uma disciplina na igreja sem julgar comportamento? Seria irracional, seria ilógico, seria necessidade. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está nos ensinando que nós não podemos julgar se nós não tivermos condições para tal. Ou seja, se eu estou em um estado pior do que da pessoa da qual eu pretendo fazer uma análise de comportamento, eu não devo então exercer tal juízo, porque eu mesmo serei julgado pelo meu comportamento equivocado. Então ele vai dizer assim: por que você quer tirar a trave do olho do seu irmão, enquanto o cisco do olho tem uma madeira no seu? Hipócrita. Né? Tire primeiro a madeira dos seus olhos, e depois você enxergará bem, para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então perceba que Jesus, ele não está proibindo nós tirarmos o cisco do olho do irmão. Algumas traduções dizem que o arqueiro e a trave. Jesus não está proibindo tirar o cisco do olho do irmão. Ele está dizendo: não, você primeiro cuida dos seus olhos, para que você... E aí sim você terá condições de tirar o cisco do seu irmão. Então, Jesus não está proibindo um juízo aqui, um julgamento. E o juízo aqui não é condenatório, não é um juízo para você colocar a pessoa no estado dos seus pés, um juízo para você destruir a pessoa, é um juízo para ajudar aquela pessoa. É o exercício da análise do comportamento humano quando este não está de acordo com a palavra dele. Então ele fala assim: então você primeiro cuida de você. Tira a trave dos seus olhos para que você passe a enxergar bem. E agora que você está enxergando bem, agora que você está compreendendo a minha palavra, importante, que é o contexto do que nós falaremos aqui sobre os dois fundamentos. Não só entendendo a minha palavra, mas agora que você está exercitando a minha palavra, vivendo a minha palavra, você tem autoridade, em amor, para o cisco do olho que está nele. Então, quando a pessoa usa esse texto fora do contexto e diz: não julgueis, essa pessoa não está entendendo o que a palavra de Deus nos ensina sobre julgamento. É claro, repito, precisamos primeiro cuidar da nossa condição espiritual e nosso comportamento, para podermos, então, ajudar o nosso irmão. Gostaria de lembrar-lhes aqui uma história como ilustração, história sem H, ou seja, um conto, que foi
dita a mim por um irmão, inclusive, que está nessa live aqui, o nosso irmão Emerson. Isso faz muitos anos, não sei se ele se lembra desta ocasião, em que ele me contou de um certo sábio de um vilarejo, de uma aldeia, em que ele era muito estimado pelas pessoas, pelos moradores dali. E uma das mulheres do vilarejo procurou o sábio, para que o sábio aconselhasse o seu filho. Que ela estava muito preocupada com o estado de saúde do seu filho, porque o seu filho, ele consumia muito açúcar. E aquilo estava fazendo mal para a saúde do filho dela. E ela, como mãe, dizia, o menino não atinava para os conselhos da mãe. Então, a mãe procurou o sábio da aldeia e disse, olha, meu filho respeita muito o que você diz e o que você pensa. Então eu vou te pedir uma coisa. O senhor poderia instruir o meu filho a parar de comer tanto açúcar? E o sábio disse assim à mãe, olha, semana que vem eu direi isso a ele. Ela foi embora, minha, encucada o porquê de prorrogar por uma semana aquele conselho. Mas isso são coisas de sábios, né? E ela então foi para casa e aguardou o tempo oportuno para que o filho... Uma semana depois, o sábio bate a porta daquela família, chama o menino e o aconselha a não comer mais tanto açúcar. Então a mãe, com aquela interrogação ainda na sua mente, perguntou ao sábio, por quê que o senhor teve de esperar uma semana, meu filho? E o sábio disse à mãe, ora, porque quando a senhora me procurou para emitir o meu conselho ao seu filho, eu também era uma pessoa que ingeria muito açúcar. Ou seja, o moral da história é que ele, enquanto estava no mesmo estado daquele jovem, ele não tinha moral ou autoridade para aconselhá-lo. Mas a partir do momento que ele cuidou da sua própria situação, ou-se do hábito, ele pôde então ajudar aquele jovem. Ou seja, ele tirou primeiro a trave dos seus olhos, para depois poder enxergar bem e tirar o cisco do olho do jovem. Então você perceba, fecha a parênteses aqui, voltemos ao texto, que é isso que Jesus está ensinando. Então nunca mais, irmãos, use esse texto defensivamente. Use-o conforme a Bíblia nos ensina. Cuidemos da nossa vida espiritual, aprendendo e aplicando a palavra de Deus todos os dias. E teremos autoridade sobre aquelas pessoas que nos observam. Quando precisarmos, em amor, aconselhá-los ou tirar o cisco do olho de nós. Isso é um ato de amor, de correção. Amém? É claro que o versículo 6 e 7 depois vai mostrar também uma pequena parábola de que há pessoas que, quando você for tentar ajudar, ela não vai entender que as suas palavras, ensinamentos são pérolas e estarão lhe atacando após o seu conselho. E ele diz, tome cuidado, evite ou tenha cuidado ao aconselhar tais pessoas. Outro ensinamento aqui, a partir do capítulo 7 versículos 7 até o versículo 12, é a respeito da importância da oração. Né? Então ele vai dizer, pedi dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha, o que se bate a porta abrirá. Qual de vós, sendo pai, seu filho pedir um pão, né, segundo Lucas vai usar aqui o termo pão e pedra, né? Assim como Mateus. E pedir um peixe, ele dará uma cobra. E pedir, aí Lucas vai dizer, se pedir um ovo, ele dará um escorpião. Então, a ideia, tanto da fala de Mateus e de Lucas, é quando você pedir algo a Deus legítimo e que você necessita, Deus ele vai lhe dar aquilo que você precisa. Então Deus ele sempre dará coisas boas aos que lhe pedirem. Lucas termina o texto dele dizendo o seguinte, o Pai dará o Espírito Santo a quem lhes pedir. E Mateus termina, o Pai lhe dará coisas boas. Fazendo uma comparação, embora Lucas use esse texto em outro contexto, mas fazendo uma comparação entre Lucas e Mateus, o término do ensinamento nesta porção das Escrituras
Lucas substitui coisas boas por Espírito Santo. Então eu gostaria de lançar mão do escrito lucano, porque eu acho ele importante para o significado do que temos em mãos aqui, para jogar luz do que temos em mãos aqui hoje. A importância de termos o Espírito Santo em nossas vidas. Isso acontece quando cremos no Senhor, entregamos nossa vida a Ele e nascemos de novo. A importância de termos o Espírito Santo em nossas vidas, porque é o Espírito Santo que nos ensina. Entre várias funções do Espírito Santo, nós temos uma em específico, que é Ele nos ensinará todas as coisas e nos faria lembrar daquilo que nós ouvimos. Então, Jesus disse aos seus primeiros discípulos: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que eu vos tenho dito. O Espírito Santo tem essa mesma função hoje, de nos ensinar. Então, enquanto eu estou aqui, pela graça e misericórdia de Deus, transmitindo esta palavra a vocês, e vocês estão aí ouvindo e acompanhando, não digo entre nós, mas em nós está o Espírito Santo, elucidando a nossa mente, iluminando a nossa mente, para que possamos compreender a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, como conclusão desta porção do ensinamento de Jesus, é importante aqui, conforme Lucas afirma, porque é Ele que nos instrui, Ele que nos ensina. Então, todos os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, até aqui, só podem ser compreendidos e só podem ser aplicados não na força humana, mas no poder do Espírito Santo. Observe, agora nós entramos, a partir do versículo 13 até o versículo de número 27, nós entramos na porção que se refere ao que nós lemos aqui. Jesus está concluindo o Sermão do Monte com 3 ensinamentos importantes e comparativos. O primeiro ensinamento são as 2 estradas. O segundo, os falsos profetas. Eu disse que eu quero ler uma porção aqui rapidinho daqui a pouco. E por fim, que foi o texto em questão. Concluindo o Sermão do Monte, Jesus está dizendo assim: assuma o resumo, o resultado de aplicar tudo o que eu tenho dito é este. E aqui ele vai nos ensinar. Primeiro ele convida: entrai pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então nós temos aqui 2 caminhos, que você conhece bem o texto. Nós temos a porta estreita e o caminho estreito, e a porta larga e o caminho largo. E Jesus vai dizer assim: são poucos os que entram pela porta estreita e pelo caminho estreito, enquanto são muitos os que entram pela porta larga e pelo caminho largo. Ora, a porta larga e o caminho largo conduzem à perdição, à ruína, mas a porta estreita e o caminho estreito é que conduz à vida. Ora, o que são esses 2 caminhos? O caminho estreito e a porta estreita refere-se a todo o ensinamento de Jesus, desde o capítulo 5, porque ele está concluindo o Sermão do Monte. E eu poderia ampliar o pensamento e dizer que o caminho estreito refere-se a aprender e aplicar toda a palavra de Deus. O caminho é estreito. Há muito tempo atrás pensava-se ou atribuía-se o caminho estreito a questões de usos e costumes, a regimes internos de denominações, etc. Não. O texto aqui nos ensina que aprender a palavra e aplicar a palavra é o caminho estreito.
Então, todas as vezes em que eu aprendo e me submeto à palavra, eu estou trilhando a vereda estreita, o caminho estreito. E qual é o caminho largo? Cuja porta, obviamente, é larga. O caminho largo é desprezar a palavra de Deus ou entendê-la distorcidamente e aplicá-la equivocadamente. E eu ficaria, inclusive, com esta segunda opção como mais provável. Porque agora Jesus, ele vai falar dos falsos profetas, a partir do versículo de número 15. Ora, enquanto Jesus guia o rebanho pelo caminho estreito, entrando pela porta estreita, cujo fim é a salvação, os falsos profetas, os falsos mestres, eles abrem as portas, escancaram as portas largas e convidam e conduzem as pessoas ao caminho largo. E que fazem os falsos profetas? Eles negam a palavra de Deus? Não necessariamente. Negar no sentido de não usá-la ou não tê-la como algum tipo de referência. Muito pelo contrário, eles até impunham as suas Bíblias nas mãos. Eles até leem os textos. Mas ao interpretar esses textos, ou ao ensinar esses textos, eles não são fiéis às Escrituras. Distorcem ao seu bel prazer. O Novo Testamento ele tem uma porção de advertências sobre este assunto. Quem sabe, em algum momento, traremos um outro texto que elucida melhor essa questão dos falsos profetas. Então, os falsos profetas eles utilizam da Bíblia Sagrada como pretexto e conduzem o rebanho à porta larga, ao caminho largo, que é o ensinamento errado e a palavra distorcida. Essas pessoas vivem, às vezes, ou na maioria das vezes, em total perdição. De fato, eles vivem em total perdição, a menos que Deus os ilumine. Então perceba que nós temos que tomar cuidado com o caminho largo. E temos que tomar cuidado com o que nos conduz a este caminho, que são os falsos profetas. E aqui vai, tenha um pouco de paciência comigo por um instante. Eu quero fazer essa leitura de como identificar o falso profeta. Amém? Já que é tão importante sabermos que eles que conduzem ao caminho largo. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, segundo esse texto, nós temos algumas maneiras de identificar o falso profeta. E a principal delas é pelo o seu fruto.
Então Jesus faz aqui a analogia de uma árvore. Toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Não se pode colher uva, como diz aqui o texto, não se colhem uvas dos espinheiros e nem figos dos abrolhos. Ou seja, cada árvore vai dar o seu fruto conforme a sua natureza. Se você pega ali um caroço de manga e planta, você não pode esperar que nasça abacaxi. Então, cada árvore vai produzir o fruto segundo a sua natureza. E a natureza do falso profeta sendo mau, o seu fruto também será mau. Então você perceba que aqui, conforme eu já havia antecipado, como quando lemos o capítulo 7, a partir do versículo 1, você perceba que aqui nesse texto, Jesus nos convida a exercer juízo de observação. Ele nos ensina a olhar para uma pessoa que ensina a palavra de Deus, que ocupa um púlpito, que impunha uma Bíblia em suas mãos. Ele nos ensina a olhar para esta pessoa e julgar o seu comportamento e o seu ensinamento. Então Jesus vai dizer assim, olha, observe. Se a árvore for boa, o fruto é bom. Se a árvore for má, o fruto é mau. E o que seria este fruto? Não se engane, meus irmãos. O fruto aqui não diz respeito ao número de pessoas que seguem esse falso profeta. Não diz. Algumas pessoas, às vezes, ao olhar para alguns lugares abarrotados de pessoas, e olha para aquela figura religiosa, para aquele líder, e diz, não, Deus é com ele porque a multidão o segue. Observe o versículo número 13 mais uma vez. Largue a porta e largue o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então o fruto não diz respeito ao número de seguidores que este líder religioso tem. Muito pelo contrário. O texto é claro quando diz que eles podem ter muitos seguidores e muitos aqui entram pelo caminho largo. Também não estou dizendo que um homem de Deus, que um servo de Deus, um pregador da verdade não possa ter muitos seguidores. Não, pode e deve. Mas eu estou dizendo que isso não é o parâmetro para entendermos fruto aqui. Fruto aqui significa obedecer a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa está ensinando a Bíblia Sagrada, primeiro, ela tem que ensinar de acordo com a interpretação correta. Uma interpretação correta, haverá uma aplicação correta. E a primeira pessoa a aplicar a palavra na vida deve ser o próprio pregador. Para se trazer um ensinamento, existem algumas fases. A fase da leitura, a fase do estudo, a fase da aplicação e a fase da entrega. Então nós só podemos entregar à medida em que nós estamos aplicando. Para mais uma vez não entrarmos na questão de estar com uma trave nos olhos e querer uma madeira nos olhos e querer tirar o cisco do olho do irmão. Então você perceba aqui que Jesus está falando assim, tome cuidado com os falsos profetas. Podemos perceber se é um falso profeta pelo fruto. Porque os falsos profetas, eles se disfarçam. Eles se disfarçam como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Como nós não podemos olhar para dentro de uma pessoa, só Jesus conhece as suas intenções e seu coração, nós só podemos julgar o seu pensamento pelo seu comportamento, o seu pensamento pelas suas palavras, as suas intenções pelas suas atitudes. Então Jesus fala, olha para o fruto. Por quê? Aí Jesus fala assim, naquele dia muitos me dirão,
Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos muitos enfermos. Observe, Jesus, ele vai dizer explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas que os seus frutos eram maus. E por que os seus frutos eram maus? Porque eles não obedeciam à palavra de Deus. Eles não aplicavam a palavra de Deus na vida deles. Portanto, tudo que eles faziam em nome de Deus, para Deus, não tinha valor nenhum. Porque o principal, eles não obedeciam a sua palavra. Eles não entravam pelo caminho estreito. Eles não produziam frutos bons. Porque, embora usavam do nome de Deus, eles não se submetiam aos ensinamentos que Deus trazia por sua palavra, portanto foram considerados uma árvore má, com um comportamento ou um fruto reprovável. Estas são algumas características que Jesus nos deixa. Em outros textos, Timóteo e outros mais, nós temos outras características, 1 de Pedro, Judas, que nos ensina a identificar um falso profeta. Mas estamos analisando as palavras ditas aqui por Jesus nesse contexto. Então, irmãos, observe que enquanto Jesus leva ao caminho estreito, a porta estreita, o falso profeta, a porta larga, o caminho largo. Então, tenha cautela com os falsos profetas. Analise o que você ouve. Analise a intenção de que vos ensina. Peça a Deus discernimento de espírito. E viva a verdadeira palavra de Deus. Ande pelo caminho estreito, ou seja, obedecendo e vivendo a cada dia a palavra de Deus. Amém? Chegamos por fim, para já encerrarmos aqui nossa breve meditação, no texto que nós lemos, dos dois fundamentos. Então, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem é o homem prudente? Um homem que lê a palavra, um homem que ouve o ensinamento, um homem que entende esses ensinamentos, um homem que aplica esses ensinamentos na sua vida. Então, todo aquele que ouve a palavra, tem contato com a palavra e aplica esta palavra, esta pessoa é semelhante a um homem prudente. A pergunta que eu tenho de fazer a mim, e você aí, a si mesmo, é: eu tenho sido prudente? Em relação ao que eu tenho ouvido, eu tenho analisado se é a verdade? Sendo a verdade, eu tenho aplicado? Então, quando nós ouvimos a palavra e aplicamos a palavra e praticamos a palavra na medida que a compreendemos, nós estamos em construção, estamos construindo uma casa espiritual. E construindo com que base? Com base na palavra, ou seja, com base na rocha. E o que acontece com uma casa que está sobre a rocha? Esta casa, ela está firmada. Ela vai cumprir com o seu papel de proteção, de resguardo contra as intempéries do tempo. O que ouve esta palavra e não pratica é semelhante a um homem insensato. Insensato, um sinônimo para insensato pode ser louco, porque ele construiu a sua casa sobre a areia. Então, a sua casa, que deveria servir de guarida, de proteção para os intempéries do tempo, da vida, está sobre um fundamento frágil. Ambas as casas estão de pé até então. Ambas as casas foram construídas. Uma com base na rocha, ou seja, na palavra. E a outra com base nos falsos ensinamentos trazidos pelos falsos profetas. Ou numa possibilidade sem nenhum tipo de instrução bíblica. Mas eu fico com a segunda opção pelo contexto. Possivelmente em uma base fundamentada por falsos mestres. O que vai acontecer, então, com essas casas?
elas poderão ficar ali construídas por dias, semanas ou anos a fio. Mas um dia o tempo provará essa casa. Um dia a intempérie do tempo se apresentará. Um dia as coisas fugirão da normalidade. E será provada a capacidade daquela casa permanecer de pé. Será descoberto os fundamentos daquela casa. Se é um fundamento sólido ou não. Porque o que acontece? Ora, o homem edificou sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. Tanto a chuva quanto os rios e o vento que com ímpeto atinge aquela casa, representa as nossas lutas diárias. Representa os obstáculos que temos que superar, representa os dias maus que nós temos de enfrentar, representa tudo aquilo que sobrevém com ímpeto contra nossas vidas. E quando passou a tempestade, a casa que estava sobre a rocha permaneceu intacta. Irmãos, o crente que obedece à palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, aprende a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus, não significa que não haverá lutas. Estamos também, como cristãos, passando por um problema que o mundo todo passa. E nenhum de nós estamos livres de sermos atingidos. Mas a diferença é que pode vir o problema que for. A nossa casa espiritual não será destruída. Nós permaneceremos de pé. Porque nós estamos fundamentados sobre a rocha. Você que está me ouvindo aí, quantas lutas você já não passou na sua vida cristã? Quantas más notícias você já recebeu? Quantas angústias, quantos temores. E você, às vezes, no meio daquela chuva, daquela correnteza, enchente que sobreveio a você, no meio daquele vento que soprou contrário, como os ventos orientais apresentados na Bíblia, passou a tempestade e sua casa está intacta. Você está lá, continua louvando ao Senhor. Continua ensinando a sua família os caminhos de Deus. Continua orando. Continua jejuando. Continua glorificando. Continua adorando. Na verdade, você saiu ainda até mais confiante nas suas crenças espirituais do que anteriormente à sua prova e à sua luta, porque você estava sustentado na rocha. Na palavra de Deus. Agora, aquele que tem a casa edificada sobre areia, sobre os fundamentos dos falsos profetas, essas pessoas não suportam as adversidades da vida. Quando a prova vem, porque nem a casa sobre a rocha, nem a casa sobre a areia são poupadas. Da chuva, dos rios que correm e do vento que sopra. E quando o vento sopra sobre aquela casa, edificada pelo insensato, sobre fundamentos duvidosos, trazidos por falsos ensinamentos, de falsos profetas, o que acontece com essa pessoa, meu amado? O que acontece? Não sobra nada da sua casa. A sua casa não permanece de pé. Por quê? Porque ela negligenciou a verdade e se apegou à mentira. Ela não valorizou o verdadeiro ensinamento bíblico. Ela não aplicou a palavra de Deus na vida dela. Nós temos duas vozes aqui. As vozes dos falsos profetas e a voz de Jesus. Se nós ouvirmos os falsos profetas, nossa casa está sob areia. Mas eu quero alertar de uma coisa importante aqui. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Ele disse anteriormente, os que ouvem as minhas palavras e praticam, e depois os que ouvem as minhas palavras e não praticam. Então, temos dois pontos. Versículo 15 ao 23, os ensinos dos falsos profetas é um fundamento frágil. Versículos 24 a seguir, às vezes você está até ouvindo a palavra de Deus, a verdade. E mesmo assim, ouvindo a verdade, a palavra de Deus, o Evangelho,
por não obedecê-lo, ou por não aplicá-lo, também a casa está sobre a areia. A casa está sobre a areia quando ouvimos falsos profetas. Mas também a casa está sobre a areia quando ouvimos a verdade e não aplicamos em nossa vida. Então, não ouça os falsos profetas. Ouça a verdade de Jesus. Não seja insensato. Mas não apenas ouça a verdade de Jesus. Aplique-a. Porque mesmo sendo a verdade, se não aplicada, a casa está sobre a areia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que nós venhamos a construir sobre a rocha, que é a palavra de Jesus aplicada e a palavra dos falsos profetas rejeitada. Apenas a palavra de Jesus ouvida não fará diferença em nossas vidas. Fará diferença se aplicarmos. Sem aplicarmos, a casa está sobre a areia. Pior, se nós não estivermos em contato com a verdade, mas com o ensinamento dos falsos profetas, aí sim a casa está sobre a areia também. Essa casa pode não permanecer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos mais uma vez reunidos aqui para a próxima live, permitindo Deus, na próxima quarta-feira. Esperamos aí novidades para as próximas semanas e esperamos que em breve possamos estar reunidos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor e principalmente muito em breve em nosso templo, em nossa igreja. Amém?